Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre os extras. Os extras dessa semana vem falando e contando a história do começo da igreja cristã e sobre o trabalho missionário dos apóstolos. No começo da igreja, a maioria era judeus. E quando teve a morte de Estevão, eles tiveram que se espalhar pelas cidades. Em uma das cidades foi Antioquia, e essa cidade foi muito importante para o começo da missão. Foi lá onde os seguidores de Jesus foi chamado de cristãos. E nisso, Paulo e Barnabé foram divididos para espalhar a mensagem de Jesus. E assim, eles tiveram que passar pela purificação das mãos, onde eles lá descobriram que eles tinham sido preparados e escolhidos para a missão. Vamos para o nosso primeiro verso, que está lá em Atos 11:25, que diz: Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Aqui a gente vê que a obra Barnabé não queria fazer sozinho. Ele queria ter um companheiro de fé para ajudar ele. Ele reconheceu que Paulo também tinha um chamado de Deus. E assim, os dois foram ser missionários naquela região da Síria, principalmente na cidade de Antioquia. No versículo 26 do capítulo 11, diz: E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aqui nesse verso, a gente vê que eles não passaram uma semana, um dia só. Eles passaram um ano. E isso a gente vê o desejo que eles tinham pelo Evangelho de Deus. Eles tinham um coração aberto para ser mensageiros do Evangelho de Cristo. O mais bonito desse verso é que eles foram chamados de cristãos. E a gente vê que não foi um nome dado por eles, mas sim um reflexo que eles passaram de Cristo na vida deles. O verso nos faz pensar: será que estamos sendo um reflexo de Cristo para as outras pessoas? Será que estamos tendo um espírito igual Paulo e Barnabé de levar o Evangelho de Cristo para as pessoas? Ser cristão é mais do que falar, é ser um reflexo de Deus para as outras pessoas. Vamos ver Atos 13:15, que diz: Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. O verso nos ensina que devemos estar prontos para qualquer chance que tivermos para testemunhar e falar do amor de Deus para as pessoas. Agora vamos ler o último verso que está lá em Atos 13:49, que diz: A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Barnabé acreditou, Paulo aceitou, e o Evangelho foi espalhado para várias pessoas. E isso acontece quando a gente diz sim para o chamado que Deus nos proporciona. A mensagem dele é espalhada para as pessoas através de nós. Eu aprendi, lendo esses versos, é que o Evangelho é mais do que viajar. É dizer sim para o chamado de Deus. É dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. E quando a gente diz sim para o Evangelho de Deus, pode vir oposições, pode vir perseguições, mas nada disso irá impedir do Evangelho de Deus ser pregado para toda criatura. E esse deve ser o nosso desejo: sair espalhando o Evangelho de Deus para as pessoas, para que assim as pessoas venham ver o Espírito e o reflexo de Deus na nossa vida, assim como aconteceu com Paulo e Barnabé em Antioquia. Esses foram nossos extras. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre Paulo e Barnabé e que amanhã vocês venham assistir o vídeo da nossa panorâmica. Até mais, tchau!